Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos para o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, ali onde nós podemos ver a narrativa de vários milagres que Jesus fez, mas quero falar de um específico, quando Jesus libertou aquele homem dos espíritos malignos, dando a ele liberdade daquelas prisões a que ele vivia. E nós podemos aprender algumas lições bem importantes nesse texto. A primeira lição é que Jesus ele tem poder, ele anseia profundamente libertar as pessoas dos poderes malignos. Esses poderes malignos que geram morte, nós podemos ver que nós estávamos mortos em nossos delitos, escravos do pecado, e Jesus nos libertou, assim como libertou aquele homem. O segundo aspecto é a gratidão que deve haver no nosso coração. Mas o grande inimigo da gratidão é a falta de percepção do quanto éramos pecadores. Muitas pessoas não conseguem entender o quanto estavam escravas do pecado. Isso impede que as pessoas sejam gratas a Deus. Mas Jesus mesmo disse numa parábola, quando falou aos fariseus, que um homem devia 50 dinheiros e o outro devia 500. E aí ele pergunta, esses dois foram perdoados, qual deles ficou mais grato? Aí as pessoas disseram que devia 500. Mas o grande problema do homem é quando ele não reconhece que a dívida dele era 500 e pensa que a dívida dele era apenas 50 ou talvez que a dívida dele não era nada. Mas esse homem entendeu que ele recebeu um grande favor de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele foi liberto, Jesus precisou sair daquela cidade e ele desejou seguir Jesus. Mas Jesus disse a ele, não fique aqui, vá para a sua casa e diga à sua família o quanto você foi abençoado, dê testemunho daquilo que eu fiz na sua vida. Aqui nós entramos num terceiro ponto bem importante, a necessidade que há em nós e que é na nossa vida de testemunharmos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quando nós damos testemunho daquilo que Deus fez em nossas vidas, nós produzimos alguns benefícios na vida das pessoas. A primeira coisa é que nós damos testemunho do quanto Deus é poderoso. Por isso a importância de reconhecermos aquilo que nós realmente éramos antes de nos encontrarmos com Jesus. Muitas vezes nos equivocamos porque talvez não tenhamos pecados explícitos, mas assim como Charles Spurgeon tem uma mensagem dele que fala sobre os pecados ocultos, que talvez são os que causam mais danos na vida das pessoas e talvez até das comunidades de fé ou das igrejas, são os pecados ocultos. E nós precisamos conhecer a nossa fragilidade, a nossa morte que vivíamos antes de nos encontrarmos com Jesus. E quando damos testemunho disso, nós primeiro glorificamos ao Senhor, demonstramos o seu poder e a sua justiça, seu caráter. E também damos às pessoas que talvez se encontram na mesma condição que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Jesus, de que elas também podem vencer. A palavra do Senhor é repleta de passagens onde diz que quando Jesus operava alguns sinais, de que as pessoas passaram a crer em Jesus por causa daquilo que ele fez. Eu posso citar um aqui, por exemplo, lá em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Lá então, no final da passagem, diz que muitos creram em Jesus por causa daquele sinal. Quando as pessoas veem o que Deus fez em nossas vidas, e assim também nós podemos ver lá no Salmo 126, quando o salmista diz, as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas vão entender quem é o nosso Deus, o quanto Ele é poderoso, e saberão que Deus também pode operar libertação, cura, restauração e principalmente salvação na vida das pessoas, assim como operou na nossa. Dar testemunho daquilo que Deus fez em nossas vidas é dar esperança àqueles que talvez se encontram aprisionados nas mesmas cadeias que anteriormente estávamos. Por isso Jesus disse àquele homem, vá e testemunhe às pessoas aquilo que eu fiz para você, porque Jesus sabia que as pessoas precisavam ouvir daquilo que ele fez. Muitas pessoas, quando se encontravam com Jesus, a palavra também diz muitas vezes que já ouvindo falar de Jesus, ou seja, eles já sabiam quem era Jesus, sabiam do que Jesus podia fazer, que ele era poderoso, por causa dos testemunhos que certamente já tinham ouvido. Nós precisamos testemunhar do poder de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos capacite, nos dê graça, sabedoria e ousadia, nos liberte de toda timidez, e que nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez para a glória do Senhor e para que gere fé no coração das outras pessoas. Amém? Vamos orar juntos por isso, em nome de Jesus. Pai Santo,
e Deus querido. É no nome de Jesus que, primeiramente, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelas vezes que tivemos oportunidade de darmos testemunho daquilo que o Senhor fez em nossas vidas e nos calamos. Pedimos perdão também pelos nossos pecados e também pedimos ao Senhor perdão porque muitas vezes pessoas precisavam ouvir daquilo que o Senhor fez em nossas vidas para que fosse gerado fé no coração delas e nós nos calamos. E também clamamos ao Senhor nesse momento para que o Senhor nos revista de ousadia, de fé e confiança, para sabermos que o Senhor nos capacitará a falarmos do seu amor, da sua graça e daquilo que o Senhor tem poder para fazer, porque o Senhor assim o fez na nossa vida e também pode fazer na vida de outras pessoas, e que assim outras pessoas possam conhecer o seu poder e a sua salvação e possam alcançar graça aos seus olhos em nome de Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama em nome de Jesus.